sabe o que acontece? O que o Supremo tem que entender é o seguinte, que a omissão, muitas vezes, do legislador é uma alternativa de vontade. Então, por exemplo, quando o legislador ele não entende, não regulamentar, por exemplo, o aborto, é sinal que o Congresso está dizendo que é contra o aborto. E ponto. Isso, a omissão dele significa isso. Olha, politicamente a gente não quer mudar. E se o Congresso não quer mudar, não cabe ao Supremo mudar. Então, isso que a gente está vendo com relação ao ativismo, né, principalmente desses ministros do Supremo, é uma coisa assustadora. É absurdo o que eles estão fazendo. Só que eles não entendem desse absurdo. Então, assim, cara, se você for ler o livro desses camaradas aí que foram escritos por eles próprios, o que está escrito no livro não condiz com aquilo que eles fazem no dia a dia. Então, é uma coisa assustadora. Então, a gente vai vendo, né, essas decisões aí do 8 de janeiro. É interessante, cara, se você for na lei de abuso de autoridade, tá lá expressamente que é crime de abuso de autoridade você misturar pessoas de sexos diferentes em ambientes confinados. Então, eles botaram 2.000 pessoas no ginásio, botaram mulheres, botaram crianças, e aí? Você vai... Exatamente. Então, assim, cara, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então, a posição que a gente tem visto hoje, assim, do Supremo é muito... Cara, é realmente... Ao mesmo tempo também, o Congresso Nacional tem sido muito omisso. Por que eu tô falando isso do Congresso? Que essa insegurança jurídica... Agora, o Supremo está, assim, eles suspenderam, mas eles estavam para legalizar as drogas. Sim. Legalizar o uso de drogas. E vai legalizar. E aí você vai comprar a droga de quem? Do traficante. Exatamente. Aí você proíbe o tráfico e você permite o uso. Então, assim, nos países onde onde o consumo é permitido, o próprio Estado fornece a droga, o próprio Estado vende. Então, porque não é um paradoxo. Como é que eu vou permitir um comportamento se eu proíbo o outro que vai levar aquele comportamento? Sabe, uma interpretação bem tupiniquim, bem, sabe, tabajara que o Supremo vem fazendo. Ele fica jogando pra galera, uma galera pequena. Hoje não quero que ninguém me entenda errado, né? Se eu falar algumas coisas aqui é até motivo de processo, de constrangimento, uma série de coisas. Mas assim, sabe, a gente tem visto que o Supremo hoje ele se transformou numa corte eminentemente política. E não é uma corte jurídica. Acabou isso. Eu me lembro, cara, que quando eu estava para concurso, a gente via ali aquelas decisões dos ministros do Supremo, você até babava. Fala, cara, o cara é ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje fala que é ministro é pejorativo. Sabe? Então, assim, é um cargo que é, talvez, na minha opinião, o cargo mais importante da República, porque você conduz a nação com um voto, com uma decisão monocrática, você muda políticas públicas, uma decisão. Sabe? Então, assim, que eu determino que, como é que é isso, cara? Assim, o Supremo não foi feito para esse tipo de coisa. Então, por que eu estou te falando esse negócio da iniciativa popular que o Romulo falou aqui? O Congresso é frouxo. Então, muitas pessoas que estão no Congresso Nacional têm rabo preso com o ministro Supremo. Por quê? Porque tem processos, tem uma série de coisas. Cabe à população ter alguma alternativa para se contrapor a essas pessoas que não nos representam. Então, como é que seria uma ideia que eu já dei, inclusive para alguns congressistas, né, Força Amiga? Falei, irmão, como a gente tem os projetos de iniciativa popular para a iniciativa das leis, a população tem o direito de ter também uma iniciativa popular para colocar algumas coisas em pauta, como, por exemplo, o impeachment dos ministros do Supremo. Então, nós tivemos aí, para que você tenha uma ideia, 3 milhões de assinaturas digitais contra o ministro Alexandre de Moraes. E uma pessoa impede que... 3 milhões. Para que foi isso? Para que você perdeu seu tempo colocando CPF, dizendo que você concordava com aquela... Para quê? Para nada. Agora, imagina como aconteceu com a Glória Pérez, que mudou a Lei 8.072. Imagina, nós temos um Congresso que não tem peito suficiente para colocar em pauta o impeachment do ministro tal. Nós vamos ter uma iniciativa, tem que ter um projeto de emenda à Constituição, onde a gente tem uma iniciativa popular para obrigar o Congresso a determinadas pautas. Só assim, porque se não for o caso, não vai para frente. Sabe? A gente fica vendo essas coisas erradas todas acontecendo, sabe? Gente inocente sendo presa e sabe? E é muito absurdo, poder, cara. E alguns casos é muito poder na mão, por exemplo, o que você falou, né? Foram 3 milhões de assinaturas fazendo uma demanda popular, chegou na mão do presidente do Senado, o cara olhou... Não. Acabou.
Se você for Então, assim, olhar no Senado, assim, tem você dezenas de pedidos de impeachment. Não vai pra frente. Chega, tá bom, vou botar em votação. Vota aí, pessoal. Vocês que são os representantes do povo, tem a galera aqui. Vota aí. Mesmo que não dê em nada, mas é o mínimo. E se o pessoal votar não, irmão, olha só. Acabou, é o mínimo. Vocês são 3 milhões, mas ali tá o representante de 52. Então, cara, assim, realmente, eu não tenho mais paciência pra isso, bicho. Eu tenho que fazer um tratamento. Uma coisa que... Eu acho só uma coisa assim, desculpa, Romulo, só pra concluir esse pensamento aqui dele. Eu acho que assim, isso tudo que está acontecendo gera uma insegurança jurídica que deságua, que também afeta a segurança pública. Sim. Em que sentido? Eu não estou falando aqui do Rio de Janeiro, mas estou falando dos operadores, policiais do Brasil inteiro, que é um país continental. Sim. Ele começa a falar assim, peraí, cara, eu acho assim, eles podem ter duas atitudes diante dessa situação de insegurança jurídica. Uma é se omitir completamente, e a outra é agir na ilegalidade. Fala, não quer saber? Depois eu vou... Eu levo pro delegado, o delegado vai levar pro promotor, pro juiz, aí quando chegar lá em cima, em tal lugar, vão revogar, eu vou revistar o carro desse cara, se eu encontrar droga, e se eu não der a fundada suspeita... A minha fundada suspeita vai ser solta. Então, quer saber? Eu vou dar um pau nele, ou vou dar um tiro nele, eu vou pegar a droga dele e vender. Você tá entendendo? Você acaba incentivando algumas pessoas com a cabeça não fraca. Fazer nada, ou simplesmente não fazer nada, que é horrível também. Honestamente, vocês querem uma hipocrisia maior do que aconteceu com a Lava Jato? Do que os próprios ministros do STF estão fazendo? Você entender que o Moro é suspeito, ou que não foi julgado na comarca certa, no lugar certo. Cara, e as declarações todas que esses ministros dão, não tô falando aqui de Bolsonaro, nem de Lula, nem de ninguém, não. Mas um cara que chega em público e fala, perdeu o Mané, sabe? Um outro que fala que o Supremo se posicionou contra o Bolsonaro, mas foi positivo. Cara, e você não entender que essas pessoas são suspeitas. Então, assim, cara, sabe, é muito desigual. É muito desigual. Sabe, e outra coisa, deixa eu só dar um toque aqui. Não estou falando aqui como secretário, não é isso, não quero comprometer o meu governador, que é um cara extraordinário. Estou falando aqui como acadêmico, né? Então, assim, academicamente falando, isso é um absurdo. Isso é um absurdo que está acontecendo. A gente vê literalmente 2 pesos e 2 medidas. Quando é para um lado, é uma coisa. Quando é para o outro, é completamente diferente. Isso gera uma insegurança, isso gera uma incerteza, porque... assim, o grande lance do Poder Judiciário é dirimir as incertezas. Então, eu não posso julgar de uma forma, quando eu estou lidando com A, eu estou lidando com B. Isso não pode acontecer. O julgamento tem que ser igual para todo mundo. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente pressupõe que vai acontecer, mas não está acontecendo. Então, por exemplo, essa decisão do ministro Fachin de impedir a ação da polícia aqui no Rio. Cara, desde o começo eu me posicionei contra esse absurdo. Isso é um absurdo. A DPF 635. A 635. Assim, tá pagando preço alto até hoje. Não, sabe o que acontece? Assim, rapaz, isso é uma visão completamente equivocada de segurança pública. Começou esse negócio com o problema da Covid, que não sei o quê, e depois proibiu a utilização de aeronaves, e a coisa só vai se estendendo. E o que está acontecendo aqui no Rio? Né? Eu tive recentemente com o Fabrício aqui também da Core, estive visitando a Core. Cara, assim, o que a gente já está sabendo de muito tempo, a gente tá vindo traficante do Brasil inteiro se homiziar aqui no Rio. Verdade. Aqui virou uma Disneylândia, porra. Então, sabe, o cara sai, esses líderes de outras facções que são vinculados a algumas facções cariocas aqui, é muito mais fácil o cara estar daqui controlando o tráfico dele longe, né? E no Amazonas, no Pará, no Nordeste, tá tudo vindo pra cá. E assim, aí você fala isso não acontece. Cara, eu fico pensando, eu fico vendo as cenas lá de autoridades entrando em comunidade, sabe? Não acontecendo nada, e embica a viatura. A gente veio prender um camarada aqui, até com o auxílio da Core, o camarada estava condenado aí a 130 e tantos anos de prisão. E o cara estava escondido numa dessas comunidades aqui do Rio. Nossa inteligência tinha levantado lá, a gente entrou em contato com o Fabrício aqui também, aí veio a Draco aqui junto com a Core e foram prender o camarada. A inteligência lá já tinha levantado que logo no finalzinho da rua, na boca da comunidade lá, o cara já estava com a ponto 50. Então assim, sabe, isso tá em toda a comunidade. O que aconteceu? As pessoas têm que entender, principalmente as pessoas que lidam com segurança pública, que as facções cariocas, elas são eminentemente territorialistas. O carioca é territorialista. E cada vez mais eles vão ampliando esses territórios. Então toda hora a gente vê, um turista morreu porque ele entrou na rua. Porra, o cara entrou na rua. Ele não entrou no sopé do morro, ele não estava na comunidade, ele entrou na rua. Por quê? Porque cada vez mais essas barricadas elas vão sendo ampliadas.
E aí o Waze, obviamente que não vai saber de tudo isso, coloca um camarada para entrar numa esquina, o cara já toma um tiro de ponto .50. Então assim, sabe, mas o meu sonho, cara, honestamente o meu sonho, não é querendo mal de ninguém, quero que ninguém me interprete mal não. O meu sonho é que pegasse esses 11 ministros, colocasse ou com a Core ou com o Bob, desse a volta no blindado, assim, sem risco de tomar um rojão, mas assim, para eles entenderem como funciona na real